197 da LEP, Lei 7.210 de 84. Ainda poderíamos além. Para a hipótese de resguardar a autoridade da súmula vinculante, número 26 do STF, cabe reclamação à Corte Suprema, cabe reclamação ao STF nos termos do 103A, parágrafo 3º da Constituição da República. E mais, eu sei que alguns colegas zelosos ainda colocaram. Em se tratando de medida que restringe a liberdade, caberia ainda aventar do HC. Eu, sinceramente, acho que a banca vai ficar só em cima do agravo em execução nos termos do 197 da LEP. A segunda pergunta é, quais os argumentos jurídicos podem ser usados em defesa da progressão de regime de Caio? Como ocorreu o fato antes do dia 29 de março de 2007, data em que foi publicada a Lei 11.464 e que alterou a Lei dos Crimes Hediondos, só poderia ser cobrado como requisito objetivo o cumprimento de 1/6 da pena no regime anterior. E os senhores deveriam calçar isso em cima do 112 da LEP, da súmula vinculante 26 do STF, e olha, alguns colegas até foram além, colocaram súmula 471 da STJ. Agora eu já vou lhes dar logo um argumento de recurso, caso a súmula 471 apareça no nosso espelho de correção, os senhores vão ter que atacar isso. Por quê? Essa súmula 471 da STJ, que diz, aliás, exatamente o que a banca queria ouvir, essa súmula é do dia 23 de fevereiro de 2011. 23 de fevereiro de 2011. O edital do dia 28 de dezembro de 2010. Portanto, a súmula é posterior ao edital e ela não poderia ser cobrada. Como nós estamos vendo alguns ruídos acontecendo nos espelhos de correção, nós vimos acontecer no primeiro exame de ordem que a Fundação Getúlio Vargas fez, então eu não vou me admirar se não aparecer essa súmula lá. Agora, se aparecer a súmula, nós vamos, na via do recurso, respeitosamente, mostrar a nossa resignação em razão disso, porque essa súmula é posterior ao edital. Tudo bem? Tudo bem. O professor Ricardo vai fazer a análise da peça, e em seguida eu vou fazer um fechamentozinho contigo aqui, te dizer quais são os próximos passos depois que sair o edital publicando os resultados. Professor Ricardo. Bom, boa noite a todos, bom dia ou boa tarde, dependendo do horário que o pessoal nos escutar em casa. Em primeiro momento, gostaria de agradecer muito aos alunos que nos prestigiaram. Fico feliz que o curso conseguiu vencer todas as questões foram trabalhadas em aula. Se nós olharmos os vídeos, nós iremos ver que todas as questões foram, uma por uma, esmiuçadas pelos demais professores que hoje não estão aqui. E tivemos a sorte de trabalharmos exatamente a peça que caiu. Fizemos em aula um recurso em sentido estrito, em que nós trabalhamos a hipótese de absolvição sumária e de impronúncia. Bom, vocês lembram que nas nossas conversas, e eu não vou me estender muito, até porque nós iremos depois fazer um outro material um pouco mais completo. Vocês lembram que nas nossas aulas nós dizíamos, olha, quando vocês chegarem no dia da prova, o que vocês vão fazer? Vão sentar com calma, vão pegar a prova, e eu mostrava para vocês, peguem a prova, leiam o que pode fazer, o que não pode fazer. Segunda coisa, o que nós pedimos sempre? Lembrem do professor Davi. Mas só que eu falava, brincando, é claro, lembrem da careca do Davi. E muitos davam risada. Por quê? O professor Davi criou um método que funciona e funcionou para essa prova. Que método era esse? Além do que, eu não sou careca. Além do que? Não, cabeludo é uma barbaridade. Bueno, o que eu dizia? Lembrem da careca do Davi, que é aquele método que faz eu estou, de que lado eu estou, qual é o tema central. Bom, vamos ver se funciona aquele método ou se funcionou aquele método na nossa prova. Segunda coisa, o que eu pedia para vocês? Olhem a prova como se fosse um processo de 500 páginas. Nós estamos frente a um processo de 500 páginas. E quando nós chegamos num processo de 500 páginas, quando chegar no nosso escritório, o que a gente vai fazer para saber qual a peça que a gente vai fazer? A gente não vai lá olhar a denúncia. Não, a gente vai aonde? Na intimação. E é aonde a gente deve se deter para descobrir a peça.
Partindo disso aí, vamos tentar descobrir a peça primeiro lá na intimação que o examinador nos passou. E aqui o examinador nos deu algumas dicas claras. Algumas dicas claras. Vamos lá então. Bem no final ali. Na condição de advogado de Helena, redija a peça cabível à impugnação da mencionada decisão. Bom, pessoal, aqui acredito que muitos pensaram, perderam algum precioso tempo e talvez outros fizeram um habeas corpus. Por quê? A banca está falando a peça cabível para impugnação. Se tinha uma pena privativa de liberdade, peça cabível para impugnação, o que nós iríamos fazer e não fizemos um habeas corpus. Bom, mas a gente tem que seguir. Acompanhada das razões pertinentes. Opa, se está falando razões, ele está querendo dizer que tinha duas peças, uma da interposição e outra de razões. Já de plano eu descartaria o habeas corpus. Mas eu ainda não estou convencido, eu vou seguir até o final. As quais devem apontar os argumentos para o provimento do recurso. Bom, pessoal, quem fez habeas corpus, e pelo menos com todos os amigos que estiveram aqui no curso e que nós demos essas dicas, ninguém fez. Mas quem fez habeas corpus, acho difícil a banca aceitar um habeas corpus, porque ele estava pedindo recurso. E mais, depois, mesmo que em caráter sucessivo. Então, o que a banca também estava nos dizendo? Ele estava querendo um recurso e estava querendo dois pedidos. Dois pedidos no mínimo. Caráter sucessivos, então seria mais um pedido. Mas vamos voltar lá para o nosso FLT. Em que fase eu estou, de que lado eu estou, qual é o tema central? Primeiro, em que fase que nós estávamos? Numa decisão de pronúncia. Então, encerrando a primeira fase do júri. Estamos nessa fase. De que lado nós estamos? Bom, estamos do lado da ré. Então, nós iríamos fazer um recurso de defesa. Qual é o tema central aqui? Qual é o tema central? Bom, nós sempre falávamos que quando tivesse uma decisão A, e de forma simples, nós iríamos recorrer e iríamos dizer B. Então, qual foi o tema central aqui? A nossa ré foi pronunciada pelo delito do artigo 124 do Código Penal, aborto. Então, em tese, é ali que nós deveríamos combater. Certo? Bom, vamos lá então, um breve resumo, vocês têm a peça, até para não nos alongarmos muito. Como é o nome da nossa, não é a Maria Antonieta, mas vamos trabalhar como se fosse a Maria Antonieta, a Helena. A dona Helena estava sendo investigada pelo delito de infanticídio. Infanticídio. Bom, o que nós falávamos depois do FLT? O que diz a lei? O que nós iríamos fazer? Primeiro momento, iríamos abrir o artigo 123 do Código Penal e nós iríamos ver que o delito de infanticídio, a pena é de detenção. Pena de detenção. Mas o que aconteceu no decorrer do processo? Sem ter prova ainda de autoria ou indícios suficientes de autoria, foi autorizada uma interceptação telefônica. Então, uma interceptação telefônica totalmente ilegal, totalmente ilícita. Por quê? Não tinha indício suficiente de autoria e o crime era punido com detenção. Bueno, feita essa escuta ilícita, a partir dessa escuta, chegou-se a uma outra testemunha, Lia. E dessa testemunha Lia, a Lia trouxe outros fatos novos. Bom, tivemos a primeira prova ilícita, escuta telefônica, e a segunda prova que deriva da primeira. Então, teríamos uma prova ilícita por derivação. Na aula de revisão, o professor Davi, a aula de tinta guache, aquela que ele pega e pinta e borda o código de vocês, ele foi lá e pintou o artigo 5º, inciso XL1, para não ter erro, que fala das provas ilícitas. E lá também foi pintado, fazendo referência ao artigo 157 do nosso Código Penal, da prova, então, ilícita por derivação. Logo, não existia a prova que pudesse embasar essa pronúncia. Esse seria o primeiro ponto. Segundo, com essa prova ilícita, a Lia mencionou que a Helena teria cometido em tese não o delito de infanticídio, e sim de aborto. E o juiz, ao final, o que ele fez? Lá na finaleira, ele diz o seguinte:
Encerrada a instrução, o juiz pronunciou por aborto e não por infanticídio. Então, o que aconteceu aqui? Quando falou encerrada a instrução, o que nós iríamos fazer? O que diz a lei. Encerrada a instrução, onde é que estava? Lá no artigo 411 do Código de Processo Penal. E nós iríamos um pouquinho mais abaixo, no parágrafo 3º, que menciona que o juiz, se no decorrer do processo surgirem novos fatos que não foram aventados na denúncia, deveria dar a possibilidade da mutatio libelli. E não aconteceu isso. Então, nós temos dois problemas aqui. Primeiro, nulidade da prova, prova ilícita. Segundo, nulidade porque não foi dada a possibilidade do Ministério Público aditar e a defesa, no prazo de 5 dias, fazer a contraprova. Bom, a partir disso aí, poderia o julgador pronunciar? Claro que não. Então, qual era o recurso cabível que a banca está nos dizendo? Primeiro, recurso em sentido estrito. Interposição. Para quem que nós íamos interpor esse recurso? Para o prolator da decisão. E quem era o prolator da decisão? O juiz da primeira vara criminal. E está entre parênteses tribunal do júri. Então a banca terá que considerar, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal, ou se não, excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da primeira vara criminal do tribunal do júri da comarca D. Não podemos dizer qual é a comarca, porque nós não sabíamos. Certo? Falávamos também que no curso e no recurso já estava qualificado, não precisaríamos qualificar. E o que nós colocamos lá ao lado do artigo 581, inciso 4, que já podia marcar? Colocamos que os pedidos neste recurso poderiam ser de impronúncia, 414, absolvição sumária, 415, ou desclassificação, 419. E mencionávamos que nessa fase nós não poderíamos pedir o quê? A absolvição pelo artigo 386 e muito menos pelo artigo 397. Então nós teríamos 3 possíveis pedidos para fazer. Certo? Bom, o que nós teríamos que ter feito também na peça de interposição que marcamos lá? O pedido de juízo de retratação. Pedido de juízo de retratação. Acredito que a formação do recurso, nenhum dos nossos alunos tiveram problema. Bueno, qual o prazo? A banca não pediu. A banca não pediu interposição no último dia do prazo. Ah, mas se eu coloquei uma determinada data. Acredito que não vai ter maiores problemas, mas só que ela não pediu prazo. Beleza, vamos para as razões e os fundamentos, então, rapidamente para encerrar. Razões ao Tribunal de Justiça, não sabemos qual estado, recorrente, recorrido, nome da peça, razões de recurso em sentido estrito. 2 nulidades, 2 preliminares. Primeira, prova ilícita, não poderia ter sido feita a escuta, prova ilícita por derivação, na oitiva da testemunha Lia, e também nulidade por não ter sido dada a possibilidade da mutácio. Bom, em relação à mutácio, pessoal, pode ter algum problema. Primeiro, vamos pensar o seguinte. O que vincula os quesitos lá na sessão do júri? A pronúncia. Bom, se a pronúncia que vincula os quesitos, o sujeito iriam ser feitos quesitos em relação àquela pronúncia que é uma pronúncia nula. Por que é uma pronúncia nula? Porque ele se defendeu lá dos termos da denúncia. Mas só que na hora que eu faço o recurso em sentido estrito, eu não posso pedir a nulidade, porque não está lá no artigo 415 da absolvição sumária e nem do 414 da pronúncia. Então, como é que eu vou resolver isso? A banca disse que eu deveria fazer 2 pedidos. Primeiro, então,